Boa noite, bom dia também, né? Boa tarde. Vamos falar sobre o biogás. Meu nome é David Alves Pimentel, matéria química geral. Então vamos falar sobre o biogás, mas antes do biogás vem a biomassa, que é qualquer matéria orgânica que tenha cadeia de carbono, que possa ser transformada em energia, seja essa mecânica, térmica ou elétrica. Essa produção de energia, essa produção pode ser a partir do bagaço da cana de açúcar, pode ser através dos bagaços de milho, e também pode ser a partir dos dejetos animais, que é uma das principais também fontes. E esses dejetos de animais que pode ser principalmente bovinos e em seguida suínos. Eles têm esse papel fundamental para a produção de dejetos, com grande escala de poder para conseguir, né, transformar a partir de biodigestores a mistura que possa formar o biogás, que consequentemente pode formar a energia, que pode também estar formando o gás de cozinha, e entre outros. Agora vamos falar sobre o processo de conversão da biomassa. Tem o processo físico, que tem a densificação, a redução granulométrica e a pressagem, que isso acaba dando origem aos briquetes. E nisso eles têm uma participação importante. Esse processo físico tem uma participação importante, pois esses briquetes, a partir de um certo momento, ele é utilizado precisamente para essa produção, para esse processo dar certo, para o processo de conversão dar certo. E também tem o processo termoquímico, que tem a combustão direta, a gasificação, a pirólise, a liquefação, que também transforma e traz fundamentos para que esses processos possam ter uma finalidade bem mais importante. E agora, não desqualificando os outros processos, temos um processo de conversão biológica, que é a fermentação e a digestão anaeróbica. A fermentação, por si de vez, dá origem ao etanol. E a digestão anaeróbica, essa sim, essa que chega no nosso ponto importante, que é o assunto tema, que é o biogás. A partir da digestão anaeróbica, conseguimos ver a formação do biogás. E essa forma é bastante importante. Agora vamos falar sobre a carga poluidora de resíduos. Todos nós sabemos que para ter um lado bom, sempre ou quase sempre vai ter um lado negativo. Mas aqui temos o lado negativo e o positivo do mesmo lado, que traz uma forma, que traz um serviço para a sociedade, que a partir disso a gente vai conseguir. Aqui nós temos a contaminação do ar, rios e lençóis freáticos, com os principais contaminantes: amônia, nitrato e compostos voláteis. E pesquisando, podemos ver que a carga poluidora de suínos é igual a 3,2 humanos. Um suíno vale 3,2 humanos. A carga poluidora de frango é bem pequeno, que não possamos nem sentir que ocorreu algo desse tipo.
Temos a vaca leiteira que, meu Deus, uma vaca leiteira equivale a 20 humanos. Isso é de se pensar. E um bovino de corte equivale a 10 humanos. Então, esses animais são importantíssimos no processo econômico, no processo também de manutenção da vida, né? De nós, Homo sapiens sapiens. Então, além de ser enormes produtores de dejetos, que acaba aperfeiçoando ainda mais a geração de biogás. Porém, esses dejetos causam um impacto ambiental enorme. Mas, por outro lado, nós temos que o reaproveitamento desses resíduos animais para geração de energia, isso traz a conservação de produtos hídricos. E todo esse processo acontece de forma que, incrivelmente, a partir desse projeto, esse dejeto traz um ar maior, menos poluição. A partir do momento que ele pode contaminar também o ar, mas essa contaminação não chega até o momento ser superior às outras formas de fonte de energia que traz diversos problemas no efeito estufa, no efeito ambiental e entre outros. Agora, a digestão anaeróbica. A partir da digestão anaeróbica, nós podemos ver que o que é? Aprendemos no primeiro ano do ensino médio, ou até mesmo no segundo, que a digestão anaeróbica contém bactérias. Bom, vou citar dois: bactérias e arqueias. Arqueias essa que antes mesmo dos seres humanos, olha que incrível, antes mesmo dos seres humanos estar na Terra, é comprovado a partir de experimentos, de pesquisas, que essas arqueias já viviam aqui. E provavelmente elas estarão aqui quando nós humanos, sabe de novo, nós humanos fomos extintos desse planeta. Eles ainda continuarão aqui. Então, é a partir dessa digestão anaeróbica que vem a solução, que vem a forma, que vem algo maravilhoso, que é o biogás. Então essa coisa é fascinante. Que a gente, esses micro-organismos que tem aqui por todos os lados, acaba produzindo algo tão surpreendente. Isso é de ficar é fascinante, é fascinante. Então, esse papel é muito importante. O papel da bactéria, o papel das arqueias, são o papel do processo entre a transformação do biogás, ou da transformação da biomassa, através dos compostos todos que foram citados no biodigestor. Com a partir desse momento, ele tem o papel fundamental. As bactérias e as arqueias têm um papel fundamental, que é de fazer que essa mudança ocorra a partir dos seus substratos orgânicos. Então, é muito fascinante ver que a bactéria e arqueias, como muitos veem como um problema, também pode ser uma solução básica para alguns problemas. Aqui podemos ver a cadeia, né? Cadeia anaeróbica, que faz parte ainda da digestão anaeróbica. Temos a hidrólise. A primeira fase, que é a hidrólise, é um processo, né,
um mais bioquímico. Depois vem a acidogênese, em seguida vem a acetonogênese, e chega na parte principal, que é a metanogênese. Esse processo é extraordinário, extraordinário, pois ele tem seus micro-organismos, mas a partir do momento que ele gera metano, ele acaba sendo mais fundamental para a digestão anaeróbica. Pode ser também uma forma de reduzir essa carga orgânica, por exemplo. A dimensão, a dimensão da demanda química, da origem do oxigênio, ou até mesmo da demanda da bioquímica do oxigênio. O metano tem esse papel fundamental. O metano tem o papel desse principal argumento para ser formado muitas energias. Utilizamos várias energias com metano. Agora temos a tabela do biogás, que também nós podemos falar, né, que temos cerca de 50 a 70% de metano. Esse metano que, se sua composição média for de 90% a 95%, ele pode gerar o biometano, que seria a fonte limpa do metano, que seria a fonte para criar, para gerir, para trazer energia limpa, porém com problemas. Todos sabemos que tem problemas, tudo tem problema, tudo que é bom tem um problema, mas o metano trazeria mais um funcionamento bem melhor do que essa desmitificação de que o metano só traz problema. Mas se ele tiver em cerca de composição média gasosa, né, de 90 a 95%, ele consequentemente trará benefícios. Porém, não estamos falando do biometano, não estamos falando mais do metano, estamos falando da composição do biogás. E agora, o dióxido de carbono, que é prejudicial, né? Não, não, o dióxido não. O dióxido de carbono que é gerado também, né? Então, temos o hidrogênio com 1 a 3%, o oxigênio de 0,1 a 1%. E temos também um gás que não é muito favorável, um gás que é prejudicial, que é o gás, desculpe, gás não, ácido que é prejudicial, que é o ácido sulfídrico, que pode ocorrer várias diversificações de problemas e perigosamente, quando se junta ácido sulfídrico e água, acaba provocando o ácido sulfúrico, que é a mistura do ácido sulfídrico com água. Como já foi estudado, sabemos que são os produtos que são o ácido sulfídrico, o oxigênio e o hidrogênio, que acaba formando o H2SO4. E isso pode ocorrer corrosões, combustão, e esse material corrosivo, tudo tem um problema, que tudo tem um problema. Temos a amônia com 0,1 a 0,5%, o prejudicial monóxido de carbono,
E temos a água, que é variável. Agora, o uso do biogás, né? Com todas as matérias orgânicas dentro de um biodigestor, o processo gera energia térmica para cozinhar. Podemos gerar combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, não, Deus é mais. E não tem nada a ver com combustíveis fósseis isso aqui. Que na mente vem coisas mais que vem na produção de combustíveis, que é para o uso de veículos. E fazer também a cogeração, né? Que é gerar o calor e a eletricidade. Ou até mesmo trigeração, podendo gerar o calor, eletricidade e o frio. E olha que coisa genial! Olha que coisa fascinante! Meu Deus, olha que coisa fascinante! Rapaz, é muito fascinante isso. Que conseguimos criar através mesmo dos sistemas de resfriamento, podemos criar o sistema de resfriamento a partir do calor residual. E podemos mais ainda com o treta geração, que é aproveitar os gases de escape para injetar ele no efeito estufa e com isso proporcionar o aumento e o crescimento de plantas. E ainda temos fertilizantes orgânicos. Então podemos continuar falando, né? Que logo que esses fertilizantes orgânicos é um bastante produtor de fonte de energia. É um multitalento, que eu posso dizer assim, multitalento. Ele pode ser usado em energia térmica, elétrica e combustíveis líquidos, como já foram citados. E isso é bastante genial. Aqui temos o potencial de biogás no Brasil. O Brasil, a partir das fontes da biogás, o Brasil tem o potencial de 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano. Isso daria para suprir 40% da demanda nacional de energia elétrica. E também até substituir 70% do consumo brasileiro de biodiesel. Com base nesse potencial, é esplendoroso, tão grande, tão suficiente. E temos também, só que no Brasil sabemos, né? Só que no Brasil sabemos como funcionam as coisas. Também em 2018 acabou gerando 1,1 bilhão de metros cúbicos de biogás, que isso corresponde a 1,3% do seu potencial de biogás. Tem então, quando estamos falando de uma fonte de energia que possa atender uma grande demanda, fazendo com que o nosso lixo, como é o nosso lixo, eu digo num todo, como todos os seres humanos, como todos os animais, com todos os seres vegetais, entre outros, que isso atende, né? Uma forma de emitir menos gás de efeito estufa, ou seja, ele irá proliferar menos gases poluentes e ao mesmo tempo acaba dando autonomia e a liberdade, consequentemente de uma diferença energética. Então, por exemplo, um o suinocultor da cidade de Feira de Santana, na Bahia,
com cerca de 1,8 bilhões de animais suínos. E olha que incrível, aqui tão perto de Cruz das Almas, e tão perto da minha cidade também, Feira de Santana, chega a produzir 1,8 bi de animais suínos. Que além desse processo de produzir a carne, ele vai produzir também a energia. E isso é uma coisa que, na minha humilde opinião, é sensacional. Porém, no Brasil temos um problema, né? Que é essa produção precisaria de um investimento. Essa produção precisaria de um apoio governamental, um apoio de empresários, apoio até mesmo populacional, para que essa geração do biogás, esse potencial de biogás, vá ainda mais superior, para que possamos produzir energia, que possamos produzir a partir desse derivado o gás de cozinha, que possamos produzir a partir disso a alternativa do combustível, que não seja mais esse combustível fóssil, que é prejudicial, que é extremamente horrível para o efeito estufa, para a população brasileira, para a população mundial, para a população do mundo. Tudo! Então, é bastante a ser pensado. Agora, dando seguimento ao processo que acabou de ser mostrado por mim, que foi o potencial, agora vamos ver a barreira ao biogás no Brasil. Vamos analisar como isso acontece, pessoal. Vamos analisar como isso tem ocorrido. E alguma dessas barreiras que estão no Brasil basicamente, né, a falta de regulamentação, a falta de apoio, a falta de estudo governamental para que possa fazer a partir desse biogás um dos melhores produção de coisas renováveis para o Brasil. E isso é uma coisa bastante horrenda, é bastante baixa. E vemos que eu vou falar de modo aleatório, mas que vai encaixar nesses 3 tópicos, que pode ser ainda mais tópicos, pode ser 4 tópicos, 5, 6, 7, mas resumir em 3 tópicos que eu achei importante para mostrar. Para instalar o biogás, tem barreiras que são essencialmente, principalmente política, que não trazem um consenso, não trazem uma discussão para a produção, a geração do biogás. Não estudam o que é realmente para ser feito. Não tem. Espero que daqui a alguns anos, quando entre alguém competente, quando a população brasileira realmente voltar com consciência, voltar com dignidade, possa botar um gestor, pode botar um legislativo, o executivo, para poder pensar nessa fonte alternativa de grande produção, de grande funcionamento, que é o biogás. E também podemos descredibilizar os bancos
que faz investimento em vários setores, faz investimento em vários tipos de negócios. Porém, para a geração do biogás, não disponibilizam linha de créditos. Como é isso? Como podemos pensar que você investe em uma produção de energia, produção de outros materiais que é prejudicial, sabemos que é prejudicial, ele sabe que é prejudicial, porque para ele ceder essa linha de crédito, ele tem que analisar, tem que ver o que tem dentro dessa participação. Então, os bancos, a partir disso, poderiam incentivar, poderiam contribuir para essa geração do biogás. Temos também o custo, a barreira mais perigosa, a barreira mais extraordinária, que é o custo elevado para essa produção. Imagine, uma unidade de megawatts pode chegar até 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Então, se esses bancos fizessem um financiamento, como eles fazem para muitas termoelétricas, seria algo muito vantajoso, não só para o Brasil, que seria uma das portas para esse novo jeito de ver a biomassa, que pode, a partir do momento, com biodigestores, que não só o biogás é produzido, como o biometano, com vários outros tipos de fontes. E isso seria um pontapé inicial para o Brasil, seria um pontapé fundamental para que outros países possam analisar e ver que o Brasil está bem à frente nessa produção. Mas como é isso que não acontece, vemos que isso não vai acontecer tão rapidamente. Vemos que não temos incentivo para essa produção, mas temos, do outro lado, produtores rurais que acabam fazendo essa produção essa produção, que eles acabam fazendo essa produção natural, que podem gerar, mesmo eles não tendo conhecimento que essas biomassas que é produzido por esses animais, pela cana-de-açúcar, pelo bagaço de milho, eles não sabem que isso é importante, mas consequentemente eles já podem ter visto falar, podem ter visto sido analisado. Então, a partir desse momento, eles acabam também, se for com incentivo, produzir energia no modelo e num lugar de zonas rurais. Então, continuamos, né, com o Brasil assim, não sendo referência para ninguém, não sendo um modelo para ninguém, mas que o dia eu espero que seja um modelo essencial para todos nós brasileiros e para todos nós da América do Sul, como representante, como o maior representante da América do Sul. O Brasil tem que ser o pontapé inicial para que isso seja uma mudança, que ele possa ser um transportador, que ele possa ser um gerador, que ele possa ser um comerciante desses biodigestores, que talvez para o Brasil não seja vantajoso, mas para outros países comprando, o Brasil poderia vender com uma margem de lucro, com uma taxa bem elevada. Não que seja uma taxa que vá dizimar a economia do outro país, mas que vá
o propósito de aumentar a economia do Brasil para que cada vez mais possa se gerar esse biogás. Agora, temos a vantagem do biogás. É considerado a fonte de energia limpa. Ocorre também, que eu vou falar de tópicos, esses 4 tópicos, mas vou diversificar na hora da resposta, na hora da apresentação. Que esse biogás é considerado a fonte de energia limpa, sabemos. Mas só que também ocorre a emissão de gases, que é prejudicial em Mas em relação ao combustíveis fósseis, ele é um grande substituto desses combustíveis que é derivado do petróleo, que é pior do que eles, em relação de alguns resíduos, que esses resíduos são mínimos, mas durante os combustíveis derivados do petróleo, vemos que os impactos são surpreendentes negativos. E com isso, a maior vantagem que eu acho do biogás é a redução dos impactos, a redução dessa coisa estrondorosamente do mal, que é a diversificação dos gases que são emitidos no ar, que acaba prejudicando o impacto ambiental, que acaba prejudicando o efeito estufa, que acaba prejudicando a nossa respiração, que acaba prejudicando a nossa produção de vários itens, de várias coisas. E também temos a vantagem da reutilização dos lixos orgânicos no aterro sanitário, que por viés das vezes eram largados lá, não tinha outros lugares para ser colocados, e lá prejudicava os lençóis freáticos, prejudicava o clima, prejudicava tudo que tinha ao redor, a partir do momento que aqueles aterros sanitários não tinham fundamento. Mas agora é motivo de sorrir, mas também é motivo de chorar, pois não está completamente concluído. Mas podemos considerar que esses aterros sanitários já têm uma bastante utilização de lixo orgânicos, que isso está sendo principalmente muito importante. E essa reutilização nos traz muito apreço. Por outro lado, como sabemos, tem as desvantagens, que a emissão do CO2, que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas também tem a pequena emissão de monóxido de carbono. Porém, como são mínimas, eles não afetam muito, mas se tem pequenos resíduos dele, consequentemente também poderá causar coisas que, a partir do momento que for misturado com outros compostos químicos, com outras matérias orgânicas, com outras cadeias de carbonos, com outras ligações de hidrogênio, com ligações do oxigênio, com isso e aquilo, e vemos que é fundamental que essa produção tenha um sistema bastante complexo. O sistema de armazenamento dos biogás é muito complexo.
pois não tem como se armazenar em um lugar que não tenha propriamente dito um espaço, um clima, uma geração, uma administração de qualidade, que na maioria das vezes esses armazenamentos são falhos, que acabam diversificando com que esses biogás sejam escapados, vamos dizer assim, no modo grosso de falar, que sejam dizimados aos poucos. Então, também temos que a desvantagem também é o valor muito alto, exorbitante, muito, muito difícil, muito complexo, muito surreal, que também tinha a ver que a partir de alguns artigos que eu li, a partir de revistas, de sites, mostra também que a carga tributária contribui para que esse valor seja elevado. Por isso, é bom criar uma comissão de discussão para a produção de energia, para a produção de biodiversidades, de biogás, de biometano, de tudo que seja dentro do Congresso, que seja dentro de realizações governamentais, como a Anvisa, como particular também, como a Butantan, como a Fiocruz, que elas possam fazer um estudo amplo, que possa levar essa discussão para os deputados, que possa levar essa discussão para um presidente, que possa levar essa discussão para um prefeito, possa levar essa discussão para um vereador, para que possa ser voltado, mesmo que seja numa parte menor para uma parte maior. Podemos também começar do maior para o menor. Então, vamos continuar lutando e tendo em vista que esse valor muito elevado, podendo criar uma discussão, um diálogo, e não divergir, e sim convergir em busca de um jeito de abaixar esse valor. E também o outro problema é que a produção e a quantidade dessa produção não é constante. E esse é um mal prejudicial, pois não prejudicial para o mal, mas prejudicial que não faz o bem, mas que não chega no mal, que chega naquele meio termo, que se o Brasil hoje ele mudasse, tirasse as suas fontes de energia, suas fontes de coisas que poderiam ser substituídas pelo biogás, poderia futuramente causar um transtorno superior, que muitos que já aconteceram antigamente e que acabam acontecendo também. E o Brasil tem também que ser fundamental, que é bastante utilizado as termoelétricas, a partir das hidroelétricas também, que essa produção, que acaba não sendo constante, ela acaba sendo meio que fugiu da mente agora, mas que essa quantidade de produção que um dia possa ser maior, que possa ser constante, que possa ter um valor fundamental, uma qualidade, que tenha uma geração, uma reutilização bem favorável para que seja discutida essas produções, que seja discutida essa participação, que seja discutida essa fundamentação,
que futuramente, se assim investidos, pode causar, pode gerar, pode animar o comércio brasileiro de produção de energia, o comércio brasileiro de produção de gás, o comércio brasileiro de produção de combustíveis, que isso vai alcançar um nível de excelência. E aqui chegamos ao fim desse slide. Desculpa por me prolongar, mas não consegui me conter de relatar, de mostrar o que podemos salientar. Não consegui ter médias nas palavras. Minhas palavras sempre foram longas, sempre tendo uma apresentação longa. Então, se eu falo pouco, isso não me traria prazer em apresentar, pois seria uma coisa raso. Mas como eu trouxe aqui, como eu acho que a senhora espere também, que talvez eu possa até postar no YouTube também, que isso seja fundamental para o aprendizado de muitas pessoas, para o conhecimento fundamental. E eu me sinto feliz por ter apresentado esse trabalho, por ter falado sobre o biogás, por ter falado consequentemente do biomassa, que é anterior ao biogás, que também temos uma pouca das falas falando sobre o biometano. Então, foi bastante eficiente, foi bastante para eu pensar, para eu poder ter uma noção do que está nesse contexto tão grande, tão esplendoroso, tão gigantesco que é o biogás. E eu achei bastante importante que eu possa ter sido gratificado de ter escolhido esse tema, de ter escolhido a apresentação, que eu pude agora ter mais certeza, que eu pude ter um conhecimento superior sobre essa biodiversidade que eu nunca tinha visto antes. Só havia visto falar, mas não sabia como ocorria. Mas agora eu tenho discernimento de como funciona. E isso me causa arrepios, isso me causa estímulos de estudar ainda mais. E a partir desse incentivo da senhora professora Gilmara, de propor que nós alunos façamos essa apresentação em forma de slide, em forma de estudo, através de artigos, que isso nos trouxe, para mim, pelo menos, trouxe um conhecimento superior do que eu já tinha. E isso me trouxe uma apresentação gratificante. E estou com orgulho, estou com a presença de felicidade no meu coração, de ter a forma de demonstrar, a forma de dialogar, a forma de exemplificar o que prejudica e o que favorece essa produção de biogás. Para concluir, peço desculpa pela referência bibliográfica que eu tentei anexar no slide, porém acabou dando erros. Aí eu vou disponibilizar fora do slide. Desde já peço desculpas, mas quero agradecer também pela atenção, por esse companheirismo com nós estudantes, com nós alunos. E realmente foi bem melhor do que provas. E também peço desculpas que eu não tive a oportunidade de apresentar online, ao vivo para todos, para que alguns possam me fazer perguntas, mas eu pensei até em trazer algumas perguntas para eu responder, mas como agora eu vi que está muito longo, 40 minutos, então não quero me alongar mais. E muito obrigado pela atenção, obrigado pelo companheirismo, obrigado pela a fundamentalização
slides, dessas apresentações, desses incentivos à energia renováveis. Obrigado.